Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e hoje para a gente fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos alguns dos destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias. Lembro sempre que são informações do nosso setor de análise e também informações do mercado. Começando aqui, pessoal, com a economia brasileira, mundial e o que esperar da próxima semana, eu acredito que o principal destaque da última semana foi a baixa da taxa de juros aqui no Brasil. O Banco Central surpreendeu o mercado, a expectativa era um corte de 0,5%, veio 0,75 ponto percentual, levando a Selic para o menor patamar da história, 3%. Quanto à próxima reunião, que acontece em junho, o Copom, né, declarou que considera, aí abre aspas, considera um último ajuste não maior que o atual, para complementar o grau de estímulo necessário à reação às consequências econômicas da pandemia do Covid-19. Lembrando que já em outras oportunidades o Copom já tinha comentado que não iria mais cortar juros, claro que nós tivemos toda essa questão do Covid e a questão da alta do dólar, né, tá ficando em segundo plano, até porque a gente tem visto dados econômicos muito fracos e que vão piorar, né, agora no segundo trimestre, e a inflação ainda não está incomodando, né? No geral, inclusive o IPCA teve deflação de 0,31% agora em abril, então deveríamos sim ver um corte de pelo menos 0,50 ou quem sabe, como o Copom mesmo falou, um corte de 0,75 na próxima reunião. Então no Brasil nós vamos ter a ata do Copom nessa semana e a divulgação de indicadores de atividade econômica ainda de março, né? Pesquisa mensal de comércio, serviços e o IBCBR, que funciona como uma espécie de prévia do PIB. No cenário externo, teremos PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, vendas de varejo por lá e também dados de desemprego da China. Falando um pouquinho a respeito do mercado, o Ibovespa caiu 0,30% na última semana, no ano a baixa chega a 30,6%, nos Estados Unidos o S&P subiu 13,5% e a baixa no ano chega a 9,32%. O dólar futuro subiu 4,64% na última semana e no ano sobe aí 42,02%. Falando em dólar, inclusive a gente tinha feito um relatório, né, passando aí para os nossos clientes, que pelo menos das nossas recomendações de longo prazo, 40% das recomendações, fora as recomendações da carteira internacional, tem algum tipo de receita em moeda estrangeira. Então, quando a gente monta a carteira, é bacana também ter essa diversificação, né? A diversificação geográfica e de moeda de receitas também é importante. Nos Estados Unidos, vale lembrar que as principais empresas aí já divulgaram resultados, em torno de 85% das empresas já divulgaram resultados, pelo menos daquelas que a gente acompanha. Facebook, já contando com os números do Instagram, vieram números positivos, receitas com propaganda, por exemplo, subiram 17%. No caso da Apple, a empresa deve sentir impactos mais agora no segundo trimestre, lembrando que a empresa aumentou o pagamento de dividendos e manteve o seu programa de recompra de ações. Na Amazon nós tivemos um resultado neutro, né? A empresa deve sentir fortes efeitos agora no segundo trimestre, lembrando que a empresa estima gastar em torno de 4 bilhões de dólares com custos relacionados à questão do coronavírus. A Microsoft veio com um resultado bem positivo, o lucro líquido subiu 23% na comparação anual, né, do trimestre, e em receitas destaques para o segmento de computação comercial em nuvem. O Google também divulgou resultados positivos, faturamento cresceu 14% em 12 meses, e na linha do Google Cloud a receita subiu 52% na comparação ano contra ano. Aqui no Brasil os principais destaques de baixa foram Azul, 21,31%, positivo 19,5%, C&A 8,3%, Alliance Sonai 18%, Centauro 17,87%. Lembrando, né, que as ações da Azul tinham subido bem na última semana, devolveu boa parte dos ganhos. Inclusive eu vi aqui que o pessoal da análise mandou uma operação de venda alugada aí na Azul, pensando no curto prazo. Lembrando, né, que a situação do setor é dramática, inclusive a Avianca Holdings, que é a segunda maior companhia aérea da América Latina, entrou com um pedido de recuperação judicial nesse domingo. Já no caso da Centauro, saiu na mídia esse final de semana que a empresa faria uma oferta de 500 milhões de reais de ações. A empresa disse que
está monitorando o mercado e que quando entender que for o momento vai se pronunciar o mercado pela possibilidade de fazer essa oferta de ações. Inclusive eu fiz um vídeo falando também da possibilidade da Via Varejo, né, fazer uma oferta aí de mais de 5 bilhões de reais, da mesma forma que eu falei ali no vídeo da Via Varejo. O pessoal da análise entende que agora não seria o melhor momento adequado, mas enfim, vamos aí ficar de olho. Já dos destaques de alta, destaques principalmente para as empresas ligadas ao dólar, né, as empresas dolarizadas bombando. O pessoal aqui gosta muito do setor de celulose, inclusive a gente está posicionado no médio prazo aí em Klabin, está posicionado em Suzano também, que foram os principais destaques. A Klabin preferencial subiu 22,37%, Suzano 20%, B2W 19,45%. Lembrando, né, que a empresa divulgou um resultado operacional bastante forte, tanto as lojas americanas quanto a B2W. Lembrando que as lojas americanas controlam a B2W, né? E a B2W fechou uma parceria com a rede de lojas de conveniência BR Mania, da BR Distribuidora, que vai permitir as mais de 1.300 lojas da BR Distribuidora de bandeira Petrobras a participar da plataforma de marketplace da B2W. Lembrando que eles têm fechado uma série de parcerias aí nos últimos anos. A Taurus, né, subiu 18,41%, também é uma empresa que se beneficia com o dólar mais alto e é uma empresa também que passou por um processo de reestruturação profundo aí nos últimos anos. E a metalúrgica Gerdau subiu 13,2%, lembrando que o setor foi incluído como lista de serviços essenciais e que a Gerdau também tem uma participação importante no mercado americano de aço. Em relação ao pagamento de proventos, ficando ex-proventos dia 12, nós temos Tietê 11, né, que são as units, vai pagar 22 centavos no próximo dia 20 de maio. Em relação à agenda de resultados, eu vou deixar para vocês ali o link para vocês darem uma olhada, né? Lembrando que o IRB anunciou que vai mudar os resultados para o dia... O anúncio dos resultados que ia ser essa semana foi alterado para o próximo dia 18 de maio, tá? Então, iniciando aqui segunda-feira, Brasil Foods, Copel, Carrefour, Itaúsa, Login e também a Mitre. Falando da Login, né, pessoal, a empresa colocou o novo navio em operação, né, o Endurance, que foi comprado em março. A empresa pagou mais de 60 milhões de reais, né, por esse navio. Ele tem capacidade para transportar 2.700 containers. Esse é o 6º navio da frota. Lembrando que a Login também é uma empresa que conseguiu se reestruturar bem nos últimos anos. Já a Brasil Foods acertou a compra de uma processadora de alimentos na Arábia Saudita por 8 milhões de dólares. A fábrica tem capacidade de produção de 3,6 mil toneladas ao ano de cortes empanados, marinados e hambúrgueres, e já é plano da Brasil Foods expandir a capacidade da planta para 18 mil toneladas ao ano, né? O setor de proteínas aí vem vivendo um bom momento. O Brasil Foods está numa situação um pouco mais delicada, mas Minerva, JBS e Marfrig estão surfando bem aí a onda de proteínas mundial. Saiu também na coluna Broad do Estadão que TIM e Vivo, né, a Telefônica, faria uma oferta pela parte móvel da Oi e que essa compra, né, sairia nos próximos 2 a 3 meses. De 60% a 70% dos ativos da Oi Móvel ficariam com a TIM, né, até em função dessa questão da grande participação de mercado que já tem a Vivo e também para ser mais fácil para o CAD efetivar a compra. Eu fiz um vídeo até falando a respeito disso. O nosso setor de análise aqui gosta do setor e entende aí que saindo esse negócio vai ser bom para as 3 companhias, tá? Já em relação à Petrobras, pessoal, em evento promovido pelo Credit Suisse na última semana, o Roberto Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, afirmou que a Petro, né, obteve apoio do Odebrecht para transformar a Braskem em uma empresa sem controle definido, facilitando assim uma venda futura da participação da Petrobras na companhia. Claro que nesse momento seria meio complicado de fazer negócio, mas é um passo importante aí para a venda da participação que a Petrobras tem na Braskem, lembrando que a Odebrecht também tem recuperação judicial. Além disso, a Petrobras reabriu a fase de análise e habilitação dos potenciais compradores de 51% que a Petrobras ainda tem na Gaspetro, né? E que o teaser da oferta deve estar disponível ainda essa semana, provavelmente até o dia 15 de maio. A Gaspetro é uma holding
da Petrobras, que possui participação em 20 distribuidoras de gás natural do Brasil. A Petrobras quer sair do setor de gás natural e em 2015 a Petrobras vendeu 49% da participação que ela tinha por em torno de 1,9 bilhão. Então, saindo dessa venda, deve ser a maior venda da Petrobras feita esse ano, mas claro, né, como eu falei, o momento ainda não é de fazer negócios, mas provavelmente essa venda deva sair ainda esse ano. Já a CEMIG anunciou um novo PDV, né, um programa de desligamento voluntário para os seus funcionários, com o intuito de reduzir custos. Não informaram uma meta, né, mas vale lembrar que no último plano de demissão voluntária, 600 funcionários participaram, o que deu uma economia anual aí na casa de 150 milhões de reais desse último plano de demissão voluntária. Tendo aí mais informações, a gente passa para vocês. A Tecnisa anunciou grupamento de ações. O grupamento vai ser na proporção de 10:1 e as ações vão passar a ser negociadas de forma exclusiva, agrupada a partir do próximo dia 5 de junho. Lembrando que o grupamento é ao contrário do desdobramento, né? No desdobramento, ao invés da gente ter, por exemplo, uma ação custando R$100, a gente passa a ter 10 custando 10. No grupamento, ao invés de a gente ter, por exemplo, 100 ações custando R$1, a gente passa a ter uma ação custando R$100, né? Normalmente é um movimento para afastar especuladores de curto prazo, lembrando, né, que a B3 também não permite, né, que as ações sejam negociadas durante um tempo por menos de R$1, que é o que a gente chama de penny stocks. A São Carlos, pessoal, que é uma das maiores empresas de investimentos e administração de imóveis comerciais no Brasil, anunciou um programa de recompra de ações grande, tá? Eles podem recomprar até 10% das ações nesse programa, que vai encerrar em maio do ano que vem. Já a Natura, que divulgou resultados na última semana, informou, né, que elevou as estimativas de ganho de sinergia entre a Avon e a Natura de 100 milhões de dólares para alguma coisa entre 300 e 400 milhões de dólares. É a segunda vez que eles elevaram ganhos com sinergia, tá? A Natura, como eu comentei, divulgou resultados, né, em termos de venda, né, vieram positivos aí mesmo com toda essa questão do coronavírus, tá? O modelo multicanal mostrou resiliência aí durante a pandemia, com forte crescimento de vendas no e-commerce, né, que é onde a Natura ainda tem uma baixa penetração e deve trabalhar vendas nos próximos anos. Natura é outra empresa aqui que o pessoal da análise também acha interessante, assim como a Avon. É um negócio que na nossa avaliação aqui casou bem. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, né? Eu vou deixar a parte dos relatórios grátis, onde vocês podem baixar o resumo de resultados. Tem quase 50 resultados resumidos aqui, além da agenda, né, de resultados. E como sempre, vou deixar também os nossos produtos de recomendações, incluindo as recomendações de renda fixa, o top fundos, que são as recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo, incluindo carteiras small caps, dividendos e ações internacionais, o Carteiras Capitaliza, que é para quem quer montar a carteira diversificada de investimentos, que é a junção do Invista em Ações, do top fundos e do top renda fixa, o Full Trader, que são as nossas recomendações de médio e de curto prazo. Inclusive eu tinha comentado a respeito de operação de venda de Azul e compra de médio prazo em Klabin e Suzano, estão nesse produto aqui, tá? O Full Trader, que também tem as recomendações de longo prazo, e o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar o nosso blog, lista do WhatsApp, canal Telegram, os e-books educacionais, relatórios grátis, o nosso podcast e também todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.